Olá, estudantes do primeiro ano, vamos para a nossa revisão da aula 17. Vamos então para a aula 17.2. Vamos revisar rapidinho aí o conteúdo que nós abordamos sobre arte indígena e arte africana e depois nós vamos para os exercícios. Vamos lá então para a tela? Estudante, então nós falamos na aula anterior sobre a arte indígena, que é todas as produções feitas pelas diversas etnias. Algumas delas são de utilidade utilitária, como as panelas de barro, como as cestarias, enfim, a arte indígena está ligada, então, à cultura, aos saberes, ao universo, né, daquela cultura, então, no qual ele coloca, expressa, né, não é que coloca, expressa ali a sua identidade, os seus saberes, enfim, tudo que representa, então, a sua etnia. Então, pode ser qualquer objeto, tanto plumagem, cestaria, panelas de cerâmica, a música, a dança, todos esses artefatos é arte indígena, pelo valor que tem cultural, né? Valor relacionado, então, à sua etnia e devido à beleza, né, que há nessas produções. Por isso que muitas delas são comercializadas também como artesanato, certo? Falamos também da arte africana. A cultura africana está ligada às manifestações dos povos da África, que envolve a linguagem, a culinária, a religião, o folclore e as artes, certo? Tanto as artes plásticas, música, dança, rituais sagrados. Então, a arte africana é tudo o que é produzido pelos povos africanos nas suas diversos grupos sociais, etnias, enfim. E a arte afro-brasileira está relacionada, então, aos povos descendentes, né, africanos, e essa ligação que tem na história, nas crenças, nas lendas e na filosofia africana. Assim como várias manifestações culturais, como a música, a dança brasileira, né, afro-brasileira, que está relacionada, então, a essa cultura africana. Há vários outros, como nós observamos a cultura africana, como na alimentação, assim como na cultura indígena e também na cultura europeia, como na nossa alimentação, na música, na dança, enfim. Todas essas misturas, né, tanto da música portuguesa, indígena e africana, formam, então, a música e dança afro-brasileira. São os estilos influenciados, são diversos estilos, como catira, samba, maracatu, maxixe, lambada e carimbó, e muitos outros, né, que vocês conhecem. Então, um pouquinho aí sobre o que nós abordamos na aula anterior. Vamos direto para a atividade de sala. Muito bem, vamos então fazer as correções das atividades. Caso vocês fizerem essas atividades, então vocês acompanham agora a correção. Muito bem, estudante, vamos para a atividade escrita, que vocês recebem aí esses materiais na sala, então vocês vão fazer a leitura, responder e agora eu passo para vocês o gabarito, né, do que está correto. Então vamos para a questão 1. Sobre a pintura corporal indígena, é correto afirmar que, por meio das pinturas corporais, os indígenas carregam no corpo e no rosto a identidade cultural dos diversos povos. Cada traço possui um significado característico. A mulher geralmente tem a responsabilidade de executar a pintura. As tintas são feitas a partir de elementos como tinta acrílica. Então vamos ver quais dessas acessões estão corretas. Somente 1 e 4. 1 e 4. Então, cada traço possui um significado característico. O conceito depende de cada etnia. Então, 2 não entra. 3, a mulher geralmente tem a responsabilidade de executar a pintura? Não, qualquer um, principalmente nos corpos dos filhos e marido. Então, 1 e 4. As tintas são feitas de diversos elementos, sim. Então, letra B, 1 e 4. Questão 2. Acerca da distinção nas sociedades indígenas entre artefato, arte e objetos produzidos para serem usados e outros para serem somente contemplados
é correto afirmar que não existe a figura do artista. Então, estudante, o que nós observamos? Que a arte indígena é feita por várias pessoas lá na comunidade. Tanto mulheres como homens, apesar que as mulheres se dedicam mais aos artesanatos, às biojoias. Também elas fazem as panelas de barro em alguns grupos, certo? Porém, não existe a figura do artista. Não vai haver lá um cidadão em que ele é o artista fulano de tal, só ele faz. Não, toda a comunidade. É claro que nós temos, sim, artistas indígenas, né, que têm a sua produção dependente, certo? Como eu falei para vocês, tem muitos artistas indígenas que levam os seus trabalhos para eventos, comercializam em galerias, enfim, são reconhecidos nacionalmente, certo? Mas aqui nós estamos falando da arte indígena dentro da comunidade, certo? Então, letra C, não existe a figura do artista. Questão 3. No universo dos povos indígenas brasileiros, a fabricação de artefatos, grafismo e pintura está relacionada simbolicamente à identidade cultural da etnia, certo? Não é a visão do artista sobre o homem branco, ou somente as festas e rituais, não é nem mesmo subsistência dos diferentes povos da floresta, ou processos locais e artísticos. Todos esses, o universo, então, da arte indígena brasileira está ligado, está relacionado simbolicamente à identidade cultural de cada etnia. Questão 4. Estou correndo um pouquinho porque eu vou falar sobre a atividade desta classe, viu? Então, por isso estou indo rápido. A arte plumária destaca-se na cultura indígena e sua produção não está ligada à sua finalidade, e sim à busca da beleza. É matéria-prima principal dessa arte? Penas, certo? As fibras, as palhas, semente é utilizado sim, mas para outros trabalhos. Aqui, no caso, a arte plumária, usada penas de várias espécies de aves. Vamos para uma questão do Enem, questão 5. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade, complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Isso é um texto tirado aí desse caderno do arquivo. Aí vem a pergunta. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou candomblé, deve considerar que elas, já está aqui a resposta, deriva, então, da identificação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Não quer dizer que está incorreto o que diz respeito a permanecerem como produção dos valores e costumes africanos ou perderem a relação com seu passado histórico, contribuírem para o distanciamento cultural, também incorreto, demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus, também não. Então, a resposta correta derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Então, as manifestações culturais como capoeira, candomblé, deve ser considerado que elas derivam da interação do quê? Dos valores africanos e experiência histórica brasileira. Então, esses movimentos aqui, essas manifestações que até hoje ocorrem no Brasil, na arte afro-brasileira, cultura afro-brasileira, então, derivam dos valores africanos. Muito bem, estudante, vamos então para a atividade desta classe. Qual é a proposta da atividade desta classe? Lembram que vocês, de cada componente, faz uma atividade. Desta vez eu não fiz com língua portuguesa, interdisciplinar com língua portuguesa. Vamos fazer uma atividade sobre mapa conceitual. Aí está todas as instruções que vocês precisam saber para fazer um mapa conceitual.
Vocês podem usar também plataformas digitais, eu coloco ali o endereço dessas plataformas, certo? Então, vamos para a tela olhar um pouquinho sobre essas instruções. O que vocês podem estar utilizando para fazer o mapa conceitual? Vamos para a tela. Isso. Olha, vocês vão fazer um mapa mental ou um mapa conceitual sobre história da arte. Somente tudo que vocês, praticamente o que vocês viram na unidade 1. Por isso que no início da unidade 2 eu já tenho essa proposta para que vocês possam ir fazendo, né? O mapa mental é um grande aliado na hora dos estudos, pois, com tanta informação, às vezes fica complicado para o nosso cérebro conseguir memorizar todo o conteúdo das aulas. Principalmente agora que o componente de arte do primeiro ano está bem grande, né? Então, estudante, uma forma de você revisar, certo? Os conteúdos, então, da unidade 1. Então, você vai fazer esse mapa mental, que pode utilizar tantos meios digital, tem ali PowerPoint, tem alguns aplicativos dentro do computador, né? Quem tem acesso, a gente sabe que nem todos vocês têm computador ou netbook também já está ultrapassado. Então, eu coloco ali também uma forma analógica, ou seja, pode fazer manual, isso mesmo. Só que eu gostaria que vocês caprichassem bastante. Por quê? Porque vai ajudar você a fazer esse reforço de estudo, rever todos os conteúdos da história da arte. Isso mesmo, você pode pegar um papel sulfite, por exemplo, fazer colagem entre eles, né, ampliar esse espaço. Não faz pequenininho, não. Eu vejo que tem os alunos que só fazem lá no caderno pequenininho, não dá nem para visualizar direito. Estudante é para você, para o seu conhecimento, não é para agradar a professora, nem um professor mediador, nem a professora aqui que grava as aulas. É para você, para o seu conhecimento, para a sua experiência, para você voltar lá nas aulas e olhar de novo, né, cada material que foi explicado. Então, comece lá desde a arte. Você pode focar também, história da arte, só escultura, história da arte, só a parte de pintura plástica, enfim, escolhe aí o que vocês acharem melhor, mas procure fazer com bastante dedicação, porque para você reforçar os seus estudos, para você retornar às aulas da unidade 1, que você esteja mais preparado para as aulas da unidade 2, ok? Certo? Então, vamos lá, algumas instruções que você pode utilizar para fazer. Vamos para a tela. Aí você pode ler aqui algumas instruções. Ó. O título do mapa mental deve ser escrito em letras grandes, centralizado. Pode ser arquivo em PowerPoint. Ó. Tem como você fazer dentro do PowerPoint, usando lá várias caixinhas de texto e vai formulando. Ou em aplicativos digitais, na internet, como tem os aplicativos gratuitos, como o Canvas, MindMeister e outros. Você vai o quê? Elencar os tópicos e subtópicos principais, escrever os tópicos relacionados a cada subtópico, inclua obras de arte, desenho ou recortes de figuras para cada palavra-chave. Você pode fazer manual, como eu disse, né? Em papel. Sequência, então, da ordem dos agrupamentos, inclua os artistas que você mais gostou. Estudante, essa atividade, mapa mental, é feita em qualquer nível de educação. Pode fazer no fundamental, no ensino médio, na graduação. Eu estou fazendo no doutorado, tivemos uma atividade mapa mental. Inclusive, eu tenho agora uma atividade para fazer. E é muito interessante, porque a gente consegue ali organizar as ideias, né, sobre aquele assunto. Então, esse trabalho vocês podem fazer individual ou em grupo. Né? O tema é sobre a história da arte, todos os conteúdos estudados da unidade 1. Todos, porém, você pode especificar ali a temática que você tem interesse. O objetivo é a compreensão com profundidade sobre as tendências artísticas, obras e autores, respeitando, então, a linha cronológica dos movimentos. Lembra que nós trabalhamos com a linha cronológica. Nós começamos desde a arte, período pré-histórico, né, primitivo, ou seja, arte rupestre, depois nós fomos para a arte no período antigo,
arte no período medieval, arte no período renascentista, arte moderna, arte contemporânea, alguns tópicos para vocês terem essa visão de linha cronológica da história da arte. Nesses períodos, né, cada povo, cada civilização que nós abordamos, porém tem outras, vocês podem pesquisar outras também, certo? Principalmente os povos aqui, falo muito pouco da arte aqui da América do Sul, né, dos países aqui vizinhos da América do Sul, da América Central. Então, vocês podem buscar novos conhecimentos. Certo, estudante? Importante que você faça esse mapa mental, buscando essa linha cronológica da história da arte até o período contemporâneo. Quais tendências, né, artísticas foi desenvolvida em cada período, foram criadas em cada período. Tudo bem? Então, é essa a proposta que eu tenho para vocês. Finalizando aqui, vamos para a tela. Vocês sabem que vocês precisam divulgar, né? Depois de concluído, divulgar entre os colegas, aos professores presenciais, que eles enviam para nós aqui. Cada trabalho maravilhoso, a gente fica feliz de saber que o estudante compreendeu, conseguiu fazer, diante dos desafios, né, buscou outras alternativas. Então, esses são os aplicativos que vocês podem fazer. Porém, eu sei que não tem internet. Não tem internet para o professor, não tem internet, muitas vezes, nem na cidade, viu, estudante? Então, busca alternativas. Não deixa de estudar, de fazer. Então, esses são os materiais que eu trago para vocês complementar. Somente aqui, Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma visita mediada no museu lá no Rio de Janeiro, resume, eu guia espectador pelas salas históricas e peculiaridades dessas exposições científicas que refletem 196 anos de conhecimentos. Então, uma visita interessante aí nesse museu, né, por meio, então, digital. Vocês vão buscar aí, conhecer vários trabalhos aí. E aqui, entendendo a arte indígena, que é um outro material também que vocês podem visitar. Ok? Então, esse é o material que eu tenho para vocês hoje. Muito bem, estudantes, espero que vocês tenham gostado das atividades. E não esqueçam de fazer atividade desta classe, valendo pontuação aí para somar com as outras notas. Certo? Aguardo vocês nas próximas aulas. Obrigado pela atenção. Fique com Deus.